Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos lá para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver, bem como nossos queridos colegas também conseguirem acessar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos. Não custa nada e ajuda bastante, então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. E olha só pessoal, quem está aqui de volta, que conseguiu gravar umas videoaulas aqui na minha sala, no meu cenáriozinho que eu gosto tanto, né, gravando tantas videoaulas na cozinha, e consegui aqui no meu cantinho de novo fazer algumas videoaulas. Gente, a gente está indo para a 12ª aula do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, que trata do conhecimento de mundo, né? O volume 3 aí que trata do conhecimento de mundo. E a gente está falando aqui sobre a parte de conteúdos, né? Conteúdos musicais, né? Estamos trabalhando sobre a música e estamos falando sobre os conteúdos. E dentro dos conteúdos, né? Tá falando aqui que os conteúdos eles são organizados em 2 blocos, tá? Que é o fazer musical e a apreciação musical. E a gente trabalhou toda a parte do fazer musical e agora a gente vai entrar com a apreciação musical, que é a outra parte, o outro bloco aí dos conteúdos, tá? A gente vai trabalhar aí sempre no mesmo formato, né? Primeiro as crianças de 0 a 3 anos, que são a creche, e as suas orientações didáticas. E depois as crianças de 4 a 6 anos e as orientações didáticas para essas faixas etárias também. Então, vamos lá. Conteúdos, né? Apreciação musical. A apreciação musical refere-se à audição e interação com diversas músicas, ou seja, ouvir e interagir com diversas músicas, né? Porque no começo a gente vê ali que tem que ter um repertório um pouquinho mais restrito para que as crianças possam se apropriar, para que as crianças elas consigam, decorar aquelas músicas mais fáceis, aquele repertório pequeno, que elas possam ali se familiarizar com aquilo. Se você criar um repertório muito grande de musiquinhas, elas não vão se apropriar de nenhuma, né? Porque a memória da criança, ela não vai construir uma memória musical a partir do momento que ela tem muitas e muitas músicas ali, ela passa a apreciar menos. Então, à medida que elas conseguirem construir essa memória musical, através do seu repertório limitado, aí nós vamos ampliar este repertório com elas também. Vamos lá, crianças de 0 a 3 anos. A gente vai trabalhar aqui 2 coisas, né? Escuta de músicas, de obras, eles colocaram errado. Perdão, pessoal. Eles colocaram escuta de obras, músicas variadas, né? Seria obras musicais variadas, né? Às vezes o pessoal come bola aqui no documento. Então, escuta de obras musicais variadas. Ou seja, a criança vai trabalhar aí com diversos tipos de obras musicais e de temas variados também. Ou seja, né? Gêneros musicais diversos aí. E o segundo, pessoal, é a participação em situações que integrem músicas, canções e movimentos corporais, tá? Então, assim, vai participar também de situações aí que tenha não só música, mas também canções, né, e movimentos corporais, ou seja, gestos ali, a dança, né, em si. Né? Não necessariamente aquela dança sincronizada, aquela coisa bonita, mas os gestos corporais que as crianças fazem, né, aquele movimento, aquela coisa assim meio descoordenado, que também eu particularmente chamo de dança, sim, porque é o jeito das crianças têm delas se expressarem, e também esses movimentos assim, né, quer dizer que elas estão entrando ali no clima da música, elas estão curtindo aquilo. Principalmente por se tratar de bebês, né, a creche ela cuida de bebês. Aí, as orientações didáticas para essa faixa etária. A escuta musical deve estar integrada de maneira intencional às atividades cotidianas dos bebês e das crianças pequenas, tá? Então, o tempo todo tem que ter uma musiquinha, o professor tem que trabalhar cantando com as crianças, né? Contar história em formas de cantigas também, porque tem que estar presente o tempo todo, porque isso entrete os bebês, acalma eles também e ajuda com que eles possam começar a se comunicar melhor através das músicas, tá? Então, por isso que as músicas, a escuta, né, musical, ela tem que estar integrada constantemente aí em todos os conteúdos trabalhados com as crianças pequenas da creche. Pessoal, eu vou falando aqui e já vou formatando o texto, por isso que às vezes eu olho para baixo, tá? É aconselhável a organização de um pequeno repertório que durante algum tempo deverá ser apresentado para que se estabeleçam relações com o que escutam. Olha só, gente, foi o que eu falei um pouquinho acima ali, já falei isso na outra aula também. Ó, é aconselhável a organização de um pequeno repertório, ou seja,
poucas músicas curtas com letras repetitivas, para que a criança, durante um tempo, ela vá se apresentando ali, para que estabeleça aquelas relações com aquilo que elas escutam, para que a criança construa a sua memória musical. Tá? Mais para frente a gente vai ampliar o repertório, mas primeiro, né, tem que ter um repertório mais limitado ali para elas, tá? Que foi o que eu falei agora há pouco. Isso não significa que a criança tem que ouvir só musiquinha infantil, tá? Pode ter uma música erudita, pode ter uma música popular, um cancioneiro, um sertanejo, né? Uma coisa assim que tem uma letra fácil que a criança possa entender, mas pode ser qualquer gênero ali, tá? Não precisa necessariamente ser só musiquinhas de criança. A música, porém, ela não deve funcionar como um pano de fundo permanente para o desenvolvimento de outras atividades, impedindo, por exemplo, que o silêncio seja valorizado. Não, tem momentos, né, a gente fala ali que tem que estar o tempo todo com musiquinha, mas tem momentos também que tem que ter aquela roda de conversa, sem musiquinha, também tem que ter um momento que eles vão brincar ali, interagir entre eles, sem que o professor fique também enfiando música na goela abaixo daquelas crianças ali, né, no ouvido delas o tempo todo. A valorização do silêncio também é muito importante. A escuta de emissoras de rádio comerciais com programas de variedades ou músicas do interesse do adulto durante o período em que se troca a fralda ou se alimenta o bebê, ela é desaconselhada. Por quê, gente? O trabalho com apreciação musical, ele deverá apresentar obras que despertem o desejo de ouvir e interagir, pois para as crianças, ouvir é também movimentar-se, já que as crianças se percebem e expressam-se globalmente, principalmente através da música. Então, assim, o professor às vezes quer ouvir um rádio, ele quer ouvir um jornal, puxa, aquilo ali nada representa para a criança, tá? Então, durante o período de trabalho ali, vamos nos concentrar no quê? No trabalho, tá? Na aprendizagem, no desenvolvimento da criança. Então, focar ali músicas que vão contribuir com o seu aprendizado, tá? Então nada de ficar ouvindo o jornal ali enquanto dá banho na criança, enquanto faz coisas, não, gente, isso aí dá programas ali de adulto, não. Tem que colocar coisas que sejam relevantes ali para a criança. Crianças de 4 a 6 anos. Tem 3 recomendações aqui para essas crianças, que são as crianças da pré-escola, tá? Na verdade, gente, eu acabei de tomar banho, sai do chuveiro quente, aí, né, coloca assim a camiseta, não põe uma blusa, gente, o corpo dá aquela resfriada, por isso que eu espirro bastante, misturado com um pouco de rinite, tá? Então às vezes vocês falam assim, esse cara aí tá com coronavírus, né? Não é não, gente. Realmente é aquela questão de você sair daquele banho quente, né? Só que se eu ponho a blusa eu começo a suar, né? E então não põe a blusa, o corpo dá aquela resfriada, então passa uns minutinhos aí espirrando, toda hora eu mexo no nariz, dou uma pausada no vídeo aqui pra suar o nariz, mas tá, é só resfriamento natural do corpo mesmo. Então vamos lá, gente. Na verdade aqui, quando a gente fala da pré-escola, né, não são crianças de 4 a 6 anos, são crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Por quê? Porque 6 anos ela já ingressa no ensino fundamental. Então quando fala 6 anos, pensa que são 6 anos completos ali. São 6 anos completos porque a criança completou 6 anos, mas não vai passar todo o período de 6 anos na educação infantil, de forma nenhuma. Já passou. Com a entrada do ciclo de 9 anos no ensino fundamental, 6 anos passou para o fundamental. Então, quando fala 4 a 6 anos, na verdade é 4 anos a 5 anos e 11 meses, tá? Quando falar na prova assim, crianças de 4 a 6 anos, você vai considerar certo, tá? Porém, se tiver 4 a 6 anos e embaixo tiver 4 anos e 5 anos e 11 meses, você vai considerar a de baixo, tá? 6 anos já é fundamental. Mas quando fala 4 a 6 anos é assim, tipo, até completar 6 anos. Completou 6 anos, vai para outra série, tá bom? Vamos lá, gente. 3 tópicos aqui, ó, para as crianças de 4 a 6 anos. Escuta de obras musicais de diversos gêneros, estilos, épocas e culturas da produção musical brasileira e de outros povos e países também. Então, a criança ela tem que ter contato, a criança de 4, a criança da pré-escola, né, ela tem que ter contato com obras musicais de gêneros diversos, aí, diversos estilos, diversas épocas e culturas, não apenas do Brasil, mas também de outros países, né, para que ela possa conhecer e ver que a música é uma coisa ampla, uma coisa diversa, não é aquela coisa assim, tipo, a música é isso aqui. Não, gente, música tem diversos tipos, diversos gêneros, de acordo com as épocas. Por exemplo, a música sertaneja, né? Você pega lá no começo dos anos 70, os anos 80, né, era aquela música sertaneja raiz. Aí você pega nos anos 90, já entrou aquela questão de Zezé de Camargo, Leandro e Leonardo, né, Chitãozinho e Chororó. Chitãozinho e Chororó é dos anos 80, mas já entrou aquelas duplas mais modernas, né? E aí mudou um pouco o foco, né? Já virou aquele sertanejo mais romântico. Quando chegou nos anos 2000,
já virou um sertanejo mais voltado pro country, né? Com Rio Negro e Solimões, Bruno e Marrone. Aí quando chegou agora, nos anos 10, né, já do século XXI, aí já virou um sertanejo. Eu, por exemplo, deixei de gostar do sertanejo, né, que ficou esse sertanejo meio bode, assim, porque todos os cantores padronizaram a voz, então eles fazem aquele arrasto na voz, e eu, particularmente, gente, eu não reconheço duplas, né? Todas as duplas aí têm a mesma voz, então eu não sei quando é Fernando e Sorocaba, quando nem sei o nome das outras bandas aí, tem tantas duplas sertaneja nova, e eu tenho medo até de errar, né? João Neto e Frederico e Jorge Mateus, e tem tantas duplas novas. Então essas duplas aí, particularmente hoje, elas adotaram esse timbre, né? Então todo mundo hoje, nos anos 10, aí, começou a adotar esse timbre de usar esse tom arrastado, e eu particularmente, se eu ouvir todas as duplas aí, pra mim, é uma dupla só cantando. Gente, é uma crítica que é minha particular, né? Os caras fazem sucesso pra caramba. Quem sou eu pra bancar aí Lulu Santos e criticar, né, o trabalho maravilhoso dessas pessoas, como o Lulu Santos fez lá nos anos 90, que criticou lá as duplas sertanejas, porque falou assim que ele fez uma crítica, né, dizendo que a música não era boa e não entendia como que eles faziam sucesso. Quando, na verdade, gente, pelo amor de Deus, né, tem espaço para todo mundo. Como eu disse, eu particularmente deixei de gostar, não gosto desse estilo novo, porém, reconheço que são pessoas talentosas, né, e o pessoal tá gostando aí, vai mesmo no show. Então, assim, foi só um exemplo que eu quis mencionar, né, o quanto o sertanejo ele modificou, ele não evoluiu, ele modificou. Tá? Se você pegar um sertanejo raiz, hoje é uma delícia de ouvir. Se você pegar um sertanejo romântico dos anos 90, é maravilhoso de ouvir. Bem como os sertanejos aí dos anos iniciais, né, dos anos 2000, Luan Santana e Edson Hudson, Rio Negro e Solimões, né, que voltou a coisa um pouquinho mais pro country ali, também era... até hoje é gostoso de ouvir. E agora esse novo sertanejo que surgiu também, gente. Então, a gente, né, não estou falando de forma nenhuma de questão de evoluir, dizer que um é melhor que eu estou mostrando a diferença, né, as transformações que a música sertaneja, por exemplo, veio sofrendo. Assim como o samba, né, vinha aquele samba raiz, antigo, aí depois entrou um samba no estilo pagode, nos anos 90, hoje aí tem outro tipo de samba que eu nem sei dizer qual que é, né, pagode de mesa também surgiu aí nos anos 2000, então são as transformações, você vê o mesmo gênero musical, né, as transformações. O rock, né, gente, o rock era uma coisa que tinha saxofone, tinha rabecão, e aí o rock veio evoluindo, aí chegou aquela coisa que era só guitarra, hoje o rock ele conta com piano também, né? E você vê as transformações que vai surgir no mesmo gênero musical. E a criança ela precisa ter contato com essas músicas de várias épocas, para quê? Para que ela possa realmente perceber como os gêneros, existem vários gêneros musicais e como cada gênero ele tem diversas ramificações e transformações no decorrer dos anos, tá? No decorrer das épocas, das gerações aí. Outra coisa, pessoal, reconhecimento de elementos musicais básicos, né, como frases, partes, elementos que se repetem, né, a forma como a música é feita. Então, assim, a criança ela também, na pré-escola, ela vai reconhecer os elementos musicais básicos aí, né, as frases, os versinhos, né, os refrões, ela vai... aliás, desculpa, gente, eu de cabeça que eu não lembro se é refrões ou refrãos, tá? Então me perdoem aí, né, não dá pra gente ser perfeito, vai falar, esse professor é burro, não sabe nem falar e quer ensinar a gente. Mas na verdade não dá pra saber de tudo, eu sinceramente eu me confundo, tem gente que confunde aviões com aviães, irmãos com irmãos, né? Então assim, eu sinceramente o refrão eu não sei, eu vou dar uma pesquisada depois, tá? Se é refrãos ou refrões. Mas o refrão da música, né? Se ele é repetitivo, quantas vezes ele aparece, então todas essas coisas a criança ela vai se apropriando também. Depois, pessoal, as informações sobre obras ouvidas e sobre seus compositores. Para iniciar seus conhecimentos sobre a produção musical. Então, assim, deixa eu ler de novo aqui. Informações sobre obras ouvidas e sobre seus compositores para iniciar seus conhecimentos sobre a produção musical. Então, a criança ela precisa ter informações ali sobre aquelas músicas, né, como que elas foram criadas, por que elas foram criadas, qual que era o intuito, o que a letra delas quer dizer, né, qual a mensagem que a música quer passar, qual o estilo do compositor daquela música,
Para que ele volta as músicas dele. Então a criança aí vai tendo um reconhecimento maior para poder iniciar, né, o seu conhecimento sobre produção musical, né, para saber como que ela pode compor uma música. Gente, isso aqui é conteúdo de informação. Duvido que isso aqui cai na prova. E, gente, é muito técnico. Imagina que criança de 4, 5 anos, nossa, vai fazer a produção musical, né? Mas, como está aqui, a gente tem que passar, gente, porque é conteúdo. Mas não precisa se apegar muito, tá? Tem muita coisa técnica aqui que, quando é importante, eu falo, né? Eu anoto em tudo, mas, eu não vejo a hora de acabar com essa temática de música, porque é muita coisa desnecessária. É importante a gente saber como trabalhar música com as crianças, como inserir a música, a importância da música, mas tem muita coisinha técnica aqui que eu vou meio que deixando passar. As orientações didáticas para as crianças da pré-escola de 4 a 6 anos. Nessa faixa etária, o trabalho com a audição ele poderá ser mais detalhado, acompanhando a ampliação da capacidade de atenção e concentração das crianças, tá? Então, assim, você vai trabalhar umas músicas um pouco mais desafiadoras com as crianças também. Tipo, quando a gente fala desafiador, eu gosto muito de brincar com faroeste caboclo, né? Você não vai dar um faroeste caboclo para as crianças cantarem ali, elas vão se atrapalhar todas, né? Imagina, não tem nem condições. Mas você trabalhar, por exemplo, com aquelas musiquinhas no estilo Cocoricó lá, né? Que fala assim, Estava a vovó em seu lugar, veio o gato lhe cutucar. O gato na avó, a avó abordar. Tic, 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 estava o gato em seu lugar, veio o rato lhe cutucar. O rato no gato, o gato na avó, a avó abordar. Tic, tic, tic. E, gente, vai aumentando isso, que chega uma hora ali que leva, né, a pessoa não lembra mais até chegar na avó, né? Que aí vem o rato, vem a barata, vem o cachorro, vem, sabe, vai emendando assim. Então, são estilos de música que vão complicando, vão desafiando a criança ali, a sua memória, a sua concentração, a sua percepção. Então, é esse estilo de música, tá, que a gente vai trabalhando aí mais detalhado, de modo ali a fazer também com que a criança vá expandindo aí seus horizontes musicais. A apreciação musical poderá propiciar o enriquecimento e ampliação do conhecimento de diversos aspectos referentes à produção musical. Os instrumentos utilizados, tipos de profissionais que atuam e o conjunto, né, que formam, né, uma orquestra, uma banda, gêneros musicais, estilos. Então as crianças, elas vão, através da apreciação musical, elas vão ampliar aí o seu conhecimento de diversos aspectos referentes à música, né, à produção musical. Né, quando é um cantor só, quando é uma banda, quando é uma orquestra, e os estilos que eles tocam por aí afora. Há que se tomar cuidado para não limitar o contato das crianças com o repertório dito infantil, né, que é muitas vezes estereotipado e não raro, né, o mais inadequado ali, né. Então a gente tem que tomar bastante cuidado para não limitar o contato da criança com esse repertório chamado aí de infantil, né, ou seja, você passa só musiquinhas infantis para as crianças. Eu já falei isso no comecinho da aula. Tá? Permitir que elas tenham contato com outras músicas, claro, a gente tem que tomar cuidado, prestar atenção na letra, porque às vezes tem letras aí que tem conteúdos que não são próprios para as crianças, né? Mas desde que seja uma letra limpa, uma letra bonita, tem que trabalhar também com outras canções, não somente com o repertório infantil. E outra coisa, muitas vezes estereotipado, né? Que é a linda rosa juvenil, e olha, gente, aquelas musiquinhas bem toscas mesmo assim, que canta na escola, polegares, né? E por aí afora. E não, gente, aquela coisa bem estereotipada, isso aqui é para criança. Não, gente, tem que abrir o leque aí, deixar as crianças terem contato. As crianças em casa, elas ouvem as músicas que os pais ouvem. Então chega na escola, claro, que se for uma letra que não pode ser tocada na escola, uma letra completamente fora do ambiente pedagógico, você não vai passar. Mas se for essas letras mais limpas assim, gente, o que ela ouve lá fora você tem que passar dentro da escola, gente. Senão a criança não vê significado. Em casa ninguém escuta. Vai passar música do Trem da Alegria, Balão Mágico, gente. Ninguém sabe o que é isso hoje. Isso aí é da nossa época, né? E aí o que acontece? Você vai querer passar essas musiquinhas. Hoje a criança ela não escuta isso fora da escola. Então ela vai dizer assim, poxa, mas na minha escola passam umas musiquinhas lá, eu não escuto essas músicas no rádio. Então tem que permitir que ela amplie esse repertório também. As canções infantis veiculadas pela mídia, produzidas pela indústria cultural, pouco enriquecem o conhecimento das crianças, tá? Nem existe hoje, eu arrisco dizer que nem existe canção infantil hoje, gente. Hoje as canções são... Você pega, por exemplo, alguns anos atrás, passou o Carrossel, a Chiquititas no SBT, e
Meu, e não é nossa época de criança, não. Minha filha era bebê aí, pequenininha, uns 10, 8 anos atrás, aí passou o Carrossel Brasileiro, depois passou as Chiquititas, e, meu, eram musiquinhas, gente, do Trem da Alegria e do Balão Mágico, músicas regravadas aí pelas crianças, porque não tem coisas novas, né, para as crianças hoje. E também, se tivesse, elas pouco enriquecem o conhecimento das crianças. A criança ela tem que ter contato com músicas mais inteligentes, músicas mais cultas, né, e mesmo até como eu estou te falando, aquelas músicas que elas escutam no dia a dia ali com os pais, com a família. Com arranjos padronizados, geralmente executados por instrumentos eletrônicos, esse tipo de música limita o acesso a um universo musical mais rico e abrangente, que pode incluir uma variedade de gêneros, estilos e ritmos regionais, nacionais e internacionais. Eu particularmente amo de paixão música eletrônica, né? E essas músicas hoje, tanto rock quanto tanto rock aí, quanto a música eletrônica, o sertanejo. Hoje o pessoal vem diversificando muito, né? O sertanejo hoje ele usa até guitarra, né? Antigamente era só viola, né? Aquela coisa moda de viola assim. E hoje não, né? Hoje você vê aí que até o sertanejo aí, ele deu uma modernizada, né? As músicas, então elas acabam... as músicas hoje elas acabam utilizando muitos equipamentos eletrônicos, né? E isso enriquece muito, porque ela abre um leque de possibilidade muito grande. E a criança ela tem que ter contato com esse estilo musical também. Gente, eu vou dar uma pausa porque o computador aqui, não sei o que aconteceu, ele pediu para reiniciar, então está reiniciando aqui, né, enquanto eu estava explicando, mas está demorando um pouquinho. Vou dar uma pausinha aí e a gente já volta. Prontinho, pessoal, depois de quase 10 minutos aqui, tá tudo ok, vamos lá. É importante oferecer também a oportunidade de ouvir música sem texto, não limitando o contato musical da criança com a canção, que apesar de ser muito importante, não se constitui em única possibilidade. Então também tem que passar para as crianças músicas que sejam só instrumentais, para que as crianças também entendam que letra não é tudo na música, né? A música ela pode dizer muito sobre ela, pode passar uma mensagem muito grande através simplesmente de instrumentos bem tocados ali, bem ornamentados, né? Pode passar uma mensagem muito bacana. Como trazer também uma sensação de prazer muito grande, de tranquilidade, né? Por integrar poesia e música, a canção ela remete sempre ao conteúdo da letra, enquanto o contato com a música instrumental ou vocal, sem um texto definido, ela abre a possibilidade de trabalhar com outras maneiras. As crianças elas podem perceber, sentir e ouvir, deixando-se guiar pela sensibilidade, pela imaginação e pela sensação que a música lhes sugere e comunica, que foi o que eu acabei de falar, né? Então, eu li aqui uns três parágrafos para a gente poder explicar melhor, né? Então, quando você tem uma canção, né, a letra ela mexe muito mais, ela fala muito mais, porque as pessoas prestam mais atenção na letra do que propriamente na melodia, né? Por isso que as pessoas, gente, gostam tanto, o brasileiro ele gosta tanto de música estrangeira, principalmente música americana, né? Porque o fato, por exemplo, a pessoa que não tem o domínio do inglês, o fato da pessoa não entender a letra, as pessoas antigas... Eu tenho um tio que implica muito com isso, que ele fala assim, porque música de gringo, eu não entendo nada, então eu quero ouvir uma música que eu entenda, música de gringo. Mas o fato da gente não entender quando era jovem, por exemplo, não entendia inglês, a gente viajava nas músicas, porque pra gente aquilo ali estava falando uma coisa tão bonita que talvez fosse impossível expressar em palavras. Então era gostoso a gente ouvir, né? A gente ouvia lá o Roxette, né, cantando Listen to Your Heart. Eu nem sabia o que era Listen to Your Heart, né? Depois que a gente vai aprendendo um pouco mais do inglês, vai se interessando, aí tá lá, ouça o seu coração, olha que bonito, né? Mas, por exemplo, se você pega letras como Welcome to the Jungle, por exemplo, do Guns N' Roses, gente, Bem-vindo à Selva, né? Só que a letra, o que eu imaginava quando eu via Welcome to the Jungle? Eu imaginava assim, que era uma coisa bem selva de pedra, né? Tipo assim, bem-vindo à selva, bem-vindo à vida adulta, né? Aqui é um lugar onde o filho chora e a mãe não vê, né? Tipo, se prepara. Gente, eu imaginava que Welcome to the Jungle queria dizer esse tipo de coisa. Eu nem imaginava aquela selva lá do Pantanal, aquelas coisas. Eu imaginava uma selva assim, a vida adulta, né? Bem-vindo à selva, bem-vindo a um lugar onde você vai ter que fazer por si mesmo. Então eu imaginava esse tipo de coisa. Gente, se você pegar a letra Welcome to the Jungle do Guns N' Roses, ela não fala nem de uma coisa nem de outra. Ela fala de tanta besteira, tanta bobagem ali, que eu
né, se eu não fosse tão apaixonado pela música, eu deixaria de gostar dela, porque a letra não fala nada com nada, a gente, ela não explica nada, é uma letra tão boba, tão idiota, na verdade. Então, para vocês verem a inocência, né, aquela ignorância de você não saber o inglês, você cantava a música ali, Welcome to the Jungle, nem sabia o que significava aquilo, mas a música era demais, a música era incendiária, né? Meu, se você pega a letra dela, gente, a letra é um absurdo de horrível, ridícula aquela letra. E então, assim, quando a criança ela escuta uma música, ela escuta a letra e ela vai prestando atenção no que a pessoa está cantando, ela não presta muita atenção na melodia, porque ela fica atenta à letra. Então, por isso que é importante você passar também músicas, não vou falar inglês, né, para criança, mas uma música só tocada, porque a música só tocada, ela é como você ouvir uma radionovela, né? Quem é um dos mais antigos aí chegou a pegar a radionovela, gente, que era uma novela falada no rádio. Então, era uma coisa impressionante, porque quando a pessoa falava, né, quem que tá aí? Oh, eu vou pegar fulano, aí a mulher gritava e aquela coisa, e você tinha que visualizar aquilo, você tinha que imaginar, né, qual que era a cena que estava acontecendo, qual que era a situação, quem era o homem que estava ameaçando, quem era o homem que estava implorando, e tudo você tinha que imaginar, e a coisa era muito gostosa, assim, eu cheguei a pegar um pouquinho disso quando eu era criança. E a telenovela não, a telenovela tá ali, ó, é lindo, né, maravilhoso de você assistir, ver os personagens, mas, gente, ela não causa o mesmo efeito, o mesmo impacto que uma radionovela, por exemplo, que você tem que imaginar. É igual um futebol no rádio e um futebol na TV. Na TV você está assistindo ali, é legal ver o lance e tudo, mas no rádio, gente, aqueles narradores ali. Gente, aquilo dá sabe assim, você fica imaginando, parece que é o melhor jogo da face da Terra. E é muito gostoso, a emoção é muito maior, porque você tem que imaginar o lance, né? Não é igual na TV. Por exemplo, que você tá vendo ali que a bola passou 1 metro da trave, né? No rádio, quando ele fala, e chutou pra fora! Meu, você imagina que a bola quase triscou na trave, quando ela passou 1 quilômetro ali da trave, né? Então, assim, é muito interessante assim, a diferença, a emoção é muito maior. Então, quando a criança ela escuta uma música que não tem letra, a emoção dela é muito maior, o sentimento dela, a imaginação dela tem que trabalhar, tem que criar uma história para aquela música. Então isso também é importante. Então é importante você trabalhar com os dois gêneros musicais, tanto aquele que tem a letra quanto aquele que é só tocado. Poderiam também ser apresentadas partes de composições ou peças breves, danças, repertório da música chamada descritiva, né? Assim como aquelas que foram criadas visando a apreciação musical infantil. A produção musical de cada região do país ela é muito rica, de modo que você pode encontrar um vasto material para o desenvolvimento do trabalho com as crianças, tá? Então, você pode apresentar aí partes de composições, né, ou breves peças aí também para as crianças, danças, né, repertórios. E também aqui fala sobre a produção de cada região, né? Então, assim, cada região do país tem um estilo musical diferenciado e é muito rica essa produção de cada região, de modo que a gente tem que explorar tudo aí para que a criança ela possa se apropriar e ver a infinidade de oportunidades que tem de se aprender sobre música. Nos grandes centros urbanos, a música tradicional popular ela vem perdendo sua força, né? E cabe aos professores resgatar e aproximar as crianças dos valores musicais e da sua cultura, né? Então vai surgindo músicas novas, estilos novos, aí muitos até nocivos para a criança, e a criança ela vai se apropriando daquilo porque é aquilo que toca na rua. E o professor, ele precisa sim, né, na escola ali, manter viva essa lenda, né, essa tradição cultural musical brasileira, né, música popular brasileira, não deixar isso se perder aí, né, sendo engolido por esses gêneros novos que vão surgindo. As músicas de outros países também devem ser apresentadas e a linguagem musical ela deve ser tratada e entendida em sua totalidade, como linguagem presente em todas as culturas, né, que traz consigo a marca de cada criador, cada povo, cada época. Então, assim, aqui tá meio repetitivo, né, que a gente já falou um pouquinho disso no começo da aula, né. As músicas de outro país, elas também, né, elas têm que ser apresentadas e a linguagem musical também ser tratada e entendida na sua totalidade, tá? Então, assim, a gente tem que aprender um pouquinho também. Eu já falei aqui agora há pouco, inclusive, né, sobre a importância da música americana, da música inglesa, da música estrangeira aqui no Brasil, porque ela remete aí muito àquela questão da gente ter que criar uma história quando a gente não conhece o idioma, né? O contato das crianças com produções musicais diversas deve também prepará-las para compreender a linguagem musical como forma de expressão individual e coletiva e como maneira de interpretar o mundo. Então a criança, quando ela tem esse contato com as produções musicais aí,
elas também precisam ser preparadas, né, para compreender a linguagem musical e como a linguagem musical ela age sobre o mundo, sobre as pessoas, tanto de forma individual quanto de forma de grupo, né? Por exemplo, você pega aí um conjunto musical, um artista musical que começa a fazer sucesso, ele arrasta uma multidão, então ele começa a fazer a cabeça das pessoas, aquilo vira uma moda, vira uma tendência, então mostrar também o peso que a música tem sobre a vida das pessoas, tanto sobre um grupo, né, a cultura de um grupo, quanto a parte individual da pessoa também. A gente vai ficar por aqui, porque a gente vai entrar em outra temática agora, que são as orientações gerais para o professor acerca da música, né? E acredito que aí a gente deva já entrar na reta final. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Não esquece de se inscrever, dar aquela curtida. Bons estudos e até a próxima aula.